Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira, eu sou o Rodrigo Oliveira e hoje é dia 12 de setembro de 2025, sexta-feira, a sexta-feira que começa diferente, né, digamos assim. A gente tem aí o primeiro presidente, ex-presidente da história sendo condenado, da história brasileira, sendo condenado no STF por tentativa de golpe, né, e condenado aí com uma pena bastante alta de 27 anos e 3 meses. Hoje o mercado vai repercutir essa medida na expectativa, principalmente, de qual vai ser a reação dos americanos, né? O secretário de Estado Marco Rubio chegou a dizer que a condenação é muito ruim, o Trump também falou isso, né, que é terrível para o Brasil, etc e tal, mas o Marco Rubio falou o seguinte no X, os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas, e falou que Alexandre de Moraes faz perseguição política e que ele não respeita direitos humanos e aquelas coisas todas, né. O que a gente fica agora na expectativa é saber como as coisas vão andar. Né, no sentido de represálias americanas, se é que haverá algumas delas, né? O que a gente tem visto, e eu tenho falado isso há algum tempo, é que se vier alguma coisa deve vir mais aí na toada da Magnitsky, né? Até porque ontem mesmo o MDIC, né, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é capitaneado aí pelo nosso querido vice-presidente Geraldo Alckmin, anunciou que celulose e ferro-níquel estão isentos, né, ou pelo menos parte dessas exportações para os Estados Unidos estão isentos da sobretaxa de exportação, né? Então, assim, houve avanços na parte das tarifas, né? O MDIC argumenta que 25% das exportações brasileiras estão isentas de ambas as taxas, daqueles 10% originais e os mais 40%, e que isso estaria em andamento, aí, outras negociações, etc. Então, aquela história das tarifas, que eu até achava que não ia se mexer nem para um lado nem para o outro, não é que se mexeu agora com o julgamento, se mexeram antes, tá? Começou a valer essa isenção para celulose e ferro-níquel no início do mês, então foi antes do começo do julgamento do Jair Bolsonaro e do pessoal aí que, em tese, ou segundo o Supremo Tribunal Federal, faz parte aí de uma trama golpista, né? Então, é razoável esperar que não teremos repercussões nas tarifas, mas sim na Magnitsky. Como na Magnitsky os bancos já estão preparados, aparentemente, e correm pouco risco, o mercado deve não dar muita atenção a essa condenação do Bolsonaro no dia de hoje. A única parte que fica como um possível desdobramento para o mercado financeiro em função da condenação do Bolsonaro, lembrando que ontem o Ibovespa fechou em recorde histórico, né, na máxima histórica. O Ibovespa em alta aí de 0,56 ontem aos 143.150 pontos, mesmo com condenação do Bolsonaro e tudo mais. Então, para o mercado financeiro, esse risco Trump, digamos assim, não está jogando mais parte, né? O que o pessoal está olhando é aquilo que a gente tem falado da provável, né, da quase certa queda nos juros americanos agora em setembro e também em outubro, né, de pelo menos aí 0,50 de queda esse ano nos juros norte-americanos, o que enfraquece o dólar e ajuda aí o nosso diferencial de juros e ajuda também a dar um espacinho a mais aí para o Banco Central poder, quando tiver a inflação mais ancorada, né, as expectativas de inflação mais ancorada, começar a cortar os juros, o que o mercado hoje precifica lá no começo de janeiro. O que eu estava falando que politicamente
né, que a condenação do Bolsonaro ainda pode fazer uma marola no mercado financeiro, são as negociações para o PL da anistia, porque essas negociações afetam as outras matérias que estão em andamento no Congresso Nacional. O Hugo Mota, aparentemente, segundo algumas notícias aí, teria feito um acordo para votar a urgência do PL da anistia na semana que vem. Vamos ver como isso vai evoluir, né? E isso, obviamente, vai atrapalhar a votação da MP 1303, da MP de isenção aí de energia elétrica que o governo Lula tem interesse, da medida de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e por aí vai. Então, o Congresso aparentemente deve se mobilizar em torno dessa história da anistia. Enquanto não votar isso, é muito provável que a gente tenha muitos problemas pela frente, né? O governador Tarcísio de Freitas, e aí o que aconteceu? Com a condenação do Bolsonaro e a gente virando esse capítulo, né? Embora ainda tenha aí alguns desdobramentos com recursos e etc e tal, mas virando esse capítulo, a gente entra oficialmente nas eleições de 2026, né? Ontem, o Lula, em entrevista à Band News, já falava sobre o Tarcísio de Freitas, né? Provável adversário nas eleições do ano que vem, e falava que o Bolsonaro é um serviçal do Lula, o Tarcísio é um serviçal do Bolsonaro, para colar essa imagem do Tarcísio no Bolsonaro, porque no fim das contas, quem ganha essa eleição é o pessoal que não é nem Lula, nem Bolsonaro. E aí acaba indo para um lado ou para o outro. O que o Lula está apostando, obviamente, é que se esse público, né, os isentões, né, como alguns gostam de chamar, né, tem os Lula livre, os Bolsominion e os isentões. Acho que eu sou dos isentões, né, vocês já notaram. O que o Lula está imaginando é que se colar a imagem do Tarcísio no Bolsonaro como se fosse uma extensão do Bolsonaro, os isentões então iriam para o lado do Lula, né? E eu não acredito que vá ser, mas se ele for o candidato no ano que vem, né? Ou o candidato que ele indicar, o novo poste que ele indicar aí para o ano que vem. Então o Lula já tentando colar essa imagem aí no Tarcísio de Freitas. Na mesma entrevista, o Lula disse que não ia reclamar publicamente do menino de ouro dele, Gabriel Galípolo, em função da taxa de juros, mas disse que sabe que os juros estão muito altos e que o Galípolo sabe, que todo mundo sabe e que ele vai cortar juros talvez ainda este ano. Balela, papo furado, blá 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 do nosso querido Lula, que sabe que os juros não vão cair este ano, que o Galípolo está fazendo o trabalho que o Campos Neto começou e que parece ser o trabalho correto, dado que a inflação continua alta, até mesmo o governo está prevendo aí no boletim macrofiscal uma inflação de 4,8% no fim desse ano, que ainda está acima do teto da meta, né? Da meta do IPCA, que é de 3, mais 1,5 para cima ou para baixo, e então você vai até 4,5, e mesmo o governo prevendo a inflação acima da meta, né? O Galípolo, que será conhecido no futuro como Galípolo o carteiro, né? Porque no fim do ano vai ter que entregar mais uma carta explicando por que o Banco Central não consegue colocar a inflação na meta. E olha que ele nem está amolecendo a política monetária em função da vontade do Lula, né? Imagina se tivesse feito isso. Bom, então a gente está neste momento, mas num momento que né, meio conturbado, mas se você olhar para os números, para o que está acontecendo de fato, um momento de otimismo com renda variável, com juros e por aí vai. O Brasil precificando queda de juros forte aí no ano que vem, né, de pelo menos 2,5 pontos percentuais, né, então sairia de 15 para 12,5, em algumas vezes chega a ficar mais próximo de 12 a precificação do mercado. Os economistas têm apontado Selic ao final de 2026 a 12% ao ano, então você tem uma expectativa
de afrouxamento monetário que pode ajudar a economia a retomar o passo, né? Agora que ela vem desacelerando no Brasil. E aí você tem Bolsa na máxima histórica, Bolsa brasileira na máxima histórica, você tem bolsas americanas nas máximas históricas, todas elas bateram recorde ontem, né? O S&P 500 fechou em 6.587 pontos com alta de 0,85, recorde. Nasdaq 23.992 pontos, 0,60 de alta, recorde, né? O Dow Jones, eu não tenho o número aqui, mas também bateu recorde ontem. E agora pela manhã estão praticamente estáveis aí os futuros de Nasdaq e S&P 500. É claro que depois de você alcançar novas máximas perto da sexta-feira, você pode até esperar aí um movimento de realização de lucros. Mas no caso da Bolsa Brasileira, se não vier nada dos Estados Unidos em função da condenação de Bolsonaro, a gente pode esperar algum andamento mais forte aí para a Bolsa, que no ano de 2025 acumula aí 19,01% de alta já nesse momento. Ontem as maiores altas na Bolsa Brasileira foram o Magazine Luiza, que subiu 8,11%, Vivara 4,99%, Cyrela 4,91%, Localiza 3,62%, Asas 3,55% de alta. Você nota aqui que nas maiores altas a gente tem aquele pessoal que é muito sensível aos juros, né? À queda dos juros. Do lado contrário, Pão de Açúcar caiu 5,39%, Caixa Seguridade 2,46%, TOTUS 1,40%, VEG 1,20% e Embraer 1,11%. Né? Os bancos todos subiram ontem, o que mostra um certo conforto aí com a história da Magnitsky. Bradesco Preferencial subiu 0,95%, a Ordinária 1,04%, Santander 1,08%, Banco do Brasil subiu 0,77%, Itaú, cadê Itaú? Subiu 0,18%, praticamente aí todos os bancos do Ibovespa em alta. Inclusive, deixa eu só achar aqui o BTG, que o BTG, se não me falha a memória, também subiu ontem. Isso, ó, o BTG subiu 1,67 também ontem, e aí você vê aí todos os bancos do índice em alta, mostrando que o pessoal não está preocupado com a Magnitsky. Quem tem que estar preocupado com a Magnitsky é quem tiver incluído na lista, né? Então é basicamente isso. Sexta-feira deve trazer aí um pouco mais de otimismo, mesmo que a gente tenha um retorno aí, uma realização de lucros na Bolsa de Valores, porque tem esse sentimento de que a gente está destravando aí preocupações que a gente vinha tendo nos últimos semanas, nos últimos meses. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos. Bom fim de semana, boa sexta-feira. A gente se vê na segunda-feira no nosso Acorda Sucupira mais uma vez. Até lá, força Sucupira! Acorda, Sucupira!